Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto o amanhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Vamos juntos? Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto o amanhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Deus, obrigado por tua presença aqui. Tua presença supra-institucional, supra-religiosa, supra-cristã, supra-evangélica. Tua presença plural, deste sagrado que transborda e transcende. Obrigado por cada pessoa aqui, porque cada pessoa aqui é alvo do teu amor. Cada pessoa aqui é uma impressão digital e existencial única no mundo. Obrigado, Deus, por cada coração, cada abraço, cada mão estendida, cada olhar generoso. Obrigado, Deus, de todo o meu coração. Obrigado por esta comunidade que completa 4 anos, que ela possa florescer cada vez mais como testemunha do reino, deste reino de entrega, doação, misericórdia e compaixão, deste reino que não provoca medo nem culpa, mas atrai pelo amor e pela graça. Obrigado pela Dona Cida, conheci aqui e está fazendo aniversário hoje também. Que a sua vida seja profundamente abençoada. Obrigado pelas crianças, os adolescentes, os adultos, as famílias, as várias formas e formatos de família. Obrigado pelos idosos, pelos músicos, por quem fez o café da manhã, por quem chegou cedo, por quem vai ficar depois, por quem colocou as cadeiras, por quem ligou o som, por quem colocou as bandeiras. Obrigado porque o teu reino é de gente simples, porque os menores são os maiores, porque as hierarquias são invertidas. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela pluralidade, pelas diversas crenças que aqui se sentem bem, confortáveis, amadas e bem-vindas, pelos corpos que são perseguidos nesta sociedade, mas que nesta comunidade recebem todo o amor e respeito que merecem. Obrigado pela alegria, pelo bom humor, pela leveza, pelo cancioneiro amplo. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito, por Jesus, pela esperança, pela salvação. Obrigado, Deus, de todo o meu coração. Que assim eu tenha a honra de diminuir para que o teu nome cresça em mim. Obrigado por não desistir de mim nas minhas fraquezas, vulnerabilidades e contradições. Obrigado porque a tua bondade e a tua misericórdia me perseguem todos os dias da minha vida. E obrigado porque o Senhor usa gente contraditória para glorificar o teu nome e pela graça fazer bem ao mundo. Abençoe esse momento
que seja breve e bonito, colorido, genuinamente teu. Em nome do Nazareno, crucificado e ressurreto, em nome do Cristo, do passado, do presente e do futuro, em nome do Jesus, negro, indígena, quilombola, ribeirinho, latino-americano, brasileiro, mineiro, universal, supracristão. Em nome desse Jesus eu oro. Amém. 1 Coríntios, capítulo 13, dos textos mais conhecidos da história. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso não me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser adulto, eu desisti dessas coisas de menino, porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Mas depois nós veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, mas depois eu conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Amém? Pouca coisa a dizer depois de um texto como esse. Ele fala por si só. Mas peço a Deus a graça de compartilhar algumas palavras a partir deste texto e desta palavra. Aqui, o apóstolo Paulo foi genial. Em outros momentos, Gibran, eu discordo do apóstolo Paulo. Mas aqui ele foi tão genial ao colocar o amor nesse lugar ético, concreto, nada genérico, sentimental, romântico ou abstrato. O amor aqui é profundo, histórico. Ele é sentido, percebido, vivido. É uma ética de vida. E ao apontar o amor como aquilo que mais nos aproxima desse mistério que é Deus. E tem uma parte desse trecho que me flagra, que me fisga, que me atrai de maneira especial. Quando o apóstolo Paulo diz que agora nós conhecemos em parte, mas um dia conheceremos completamente, como se fosse um espelho, uma imagem difusa, obscura, não muito nítida, mas um dia veremos como somos vistos e conheceremos como somos conhecidos. Eu acho isso tão profundo, porque é como se ele estivesse dizendo: pela experiência radical do amor,
nos aproximamos deste mistério que é Deus, e Deus se revela a nós. Porém, nós conhecemos em parte. Porém, nós vemos em parte. E aqui é uma humildade profundamente espiritual e necessária para a nossa vivência e para a construção de uma comunidade. Nós não dominamos Deus. Nós não definimos onde Deus começa e Deus termina, até porque Deus não começa nem termina. Nossa experiência, por mais profunda, genuína, verdadeira que seja, não dá conta da totalidade, da pluralidade, da multiplicidade do sagrado. Deus se revela, sim, mas permanece como um mistério. Nós conhecemos, sim, só que muito difusamente. Deus escapa ao nosso controle. Eu acho tão bonito o apóstolo Paulo reconhecer há um mistério que permanece. Tem um poeta, eu não sei se foi Drummond, teria que pesquisar depois, e pesquisem mesmo, para verificar as fontes. No mundo de hoje isso é especialmente importante. Mas o poeta diz: Deus é o intervalo entre o que e o que, entre o que digo e o que calo. Deus é o intervalo entre o que digo e o que calo. Deus não cabe no silêncio e também não cabe na palavra, porque Deus não cabe. Esse mistério nos evoca, nos convoca, nos convida, e nós não dominamos este mistério. E talvez seja essa a principal arrogância do chamado fundamentalismo religioso. Pretender-se dono de Deus, igualando reino à igreja, reino à instituição, reino ao campo evangélico, reino à igreja local. Nem se percebe a tamanha coincidência, como Deus parece com a gente. Mas é a pretensão vã de engaiolar esse vento que é Deus. E a partir dessa verdade universal, verificada na doutrina, se cria uma hierarquia e uma soberba e uma arrogância e uma necessidade de performar, julgar, condenar, expandir um cristianismo do luxo, da riqueza, do poder, da autoproclamação, da institucionalidade excessiva, da definição do outro como um mal, ou a ser salvo ou a ser abatido. Porque falta isso, reconhecer Deus como um mistério que nós não controlamos, que nós não dominamos. Eu tenho uma filha de 7 anos, a Maria, e eu amo fazer a Maria rir. A gente é muito amigo. E sempre que a Maria ri das minhas piadas, e geralmente só ela realmente ri das minhas piadas, ou dos meus personagens, ou das vozes que eu faço, das nossas brincadeiras, eu me sinto um pai realizado, Salinha. Ver a gargalhada da Maria me realiza. Daí chega alguém, um amigo, uma amiga, um tio, um primo, brinca com a Maria e ela ri também. Gargalha com uma facilidade. E eu então concluo que o riso da minha filha é para mim, mas que o riso da minha filha não é meu. É para mim, mas não me pertence. Isso é muito bonito. O Evangelho, e aqui eu estou indo além do cristianismo, sinceramente, Gibran, é o riso de Deus para mim. É o riso de Deus para esta comunidade.
é a forma como experimentamos o sagrado a partir da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o riso de Deus para nós. O riso de Deus nos pertence? Nós monopolizamos a alegria de Deus? Nós monopolizamos o sagrado? Ou nós podemos caminhar como 1 Coríntios 13? Essa é a nossa experiência, mas conhecemos em parte. Vemos em parte. Nós tateamos, nos aproximamos, experimentamos, adoramos, mas nós não dominamos. Percebem a diferença? É uma revelação, sim, mas ainda parcial, que guarda os seus segredos e os seus mistérios. A ausência desta humildade profunda, e não é uma humildade performática ou protocolar, mas uma humildade do coração, aquela da alma. A ausência disso, em tantos momentos, tornou o cristianismo uma máquina colonizadora, definindo corpos massacráveis, porque não detinham a verdade. Como a espiritualidade do Nazareno, que termina numa cruz, torna-se 4 séculos depois a religião oficial do Estado que matou Jesus. É um contrassenso, percebem? Qual a origem do Evangelho? Galiléia, Judéia, povo peregrino, caminhante, os marginalizados, os empobrecidos. Vai crescendo, popularizando, massificando, institucionalizando, hierarquizando, ganhando força, influência, poder, privilégio, entrando nas entranhas do poder até que, olha o que acontece. O Estado que matou Jesus torna-se a religião cristã. Cabe dizer o cristianismo que Jesus não viu, não projetou e não fundou. Mas temos este contrassenso histórico. O cristianismo se tornou a religião oficial do Estado que matou Jesus. E aí não tem mais mistério. Não tem mais aquela devoção humilde e aberta, peregrina, caminhante, pé no chão. Porque Jesus passa a ser lido e interpretado pela lente que o matou. Some o Jesus torturado e aparece o Jesus guerreiro. Some o Jesus periférico e aparece o Jesus da cavalaria, do tapete vermelho, dos protocolos de poder. Some o Jesus da diversidade popular e aparece o Jesus da padronização dos comportamentos e do controle dos corpos. Some esse Jesus com cheiro e rosto de gente para aparecer um Jesus mais imperador, expansionista, guerreiro, bélico. E o resultado vocês sabem. Desde a escravização sobre o povo negro, ao massacre sobre os povos indígenas, às entranhas do poder, mas porque perdemos essa dimensão que me parece tão linda aqui em 1 Coríntios 13. Em parte conhecemos, em parte visualizamos. Nós não temos o domínio sobre o sagrado. O nosso coração deveria se sentir pequenininho diante da imensidão indescritível, indelével, indomesticável que é Deus. E aqui entra uma outra dimensão que eu queria compartilhar, tão original e originária da fé: a saudade. Como assim, Henrique? A saudade. Primeiro, mistério. O mistério que se revela, mas que se esconde. Que é para nós, mas não pertence a nós. Que escapa a nós.
Segundo, uma saudade. Como assim? Toda a vivência do evangelho em algum lugar é marcada por uma saudade visceral. Saudade, vou definir da seguinte forma: é a presença na ausência. Ninguém está vendo fisicamente Deus aqui. Mas eu comecei a mensagem arriscando cantar, isso foi bem perigoso e ousado da minha parte, dizendo que, ou cantando que, Deus está aqui. Então, olha só, eu não sei vocês, mas eu queria terminar essa manhã comungando com vocês desta saudade de Deus. Não vejo, mas intuo, sinto, lembro, imagino e projeto. Saudade no sentido de reconheço que não dá para provar, comprovar, queria eu, mas ainda não, ainda não. Agora eu vejo em parte. Então, é presente, mas é ausente. Está aqui, mas eu não vejo. Toda espiritualidade humilde, genuína, não se reconhece dona de Deus e vive numa espécie de saudade, de uma memória do que não vivemos e uma esperança do que não vivemos, mas em parte experimentamos aqui. É uma mescla de mas ainda não. Está, mas não é completo. Celebramos, mas as injustiças estão aí. As maldades estão aí. As incompletudes estão aí. A fome está ali. O massacre sobre o pobre está lá. A devastação da Mãe Terra é todo dia. A violência de gênero, de raça, de orientação é permanente. Então, Deus está aqui, uma alegria infunde o nosso coração, mas nós sabemos que o mundo ainda não é digno da beleza do mundo, que a vida ainda não é digna da beleza de toda vida, e que embora exista festa, gozo, regozijo, prazer e bondade, essa humanidade ainda está decaída, decadente, confusa, contraditória, marcada por tamanhos sofrimentos. Mas ainda não. Está, mas não completamente. Então, que saudade, Deus! Que saudade desse Jesus que eu não pude conhecer no primeiro século de Nazaré. Deve ter sido muito bom, bonito e gostoso. Partilhar do pão, tomar um bom vinho ou suco de uva, dependendo da sua igreja. Deve ter sido muito bom. Eu gosto de ver Deus assim, no rosto de Jesus. Porque ali teve gargalhada de festas por horas no casamento. Mas também teve luto quando um amigo foi embora. Mas também teve desespero no Jardim das Oliveiras e uma briga direta com Deus. Mas também teve a dor própria, caminhando para a cruz contra a própria vontade. Eu não sei, eu não conheci Jesus como eu conheço o Gibran, de tocar, abraçar, ser recebido em casa, mas alguma coisa me diz que eu conheço esse Jesus dessa forma. Eu tenho saudade desse Jesus que viveu. Mas atenção, eu tenho saudade desse Jesus que vive e que eu estou destinado a encontrar. Saudade. Que vontade de abraçar esse Cristo. Supra-cristão, supra-institucional, que me escapa, que eu não controlo, mas que me evoca, me convida, me atravessa, me perdoa, me redime, me ama, não desiste de mim quando eu desisto. Troca o fardo pesado pelo abraço leve.
me levanta quando estou caído, chora comigo quando estou chorando. Para mim, eu concluo isso com vocês, Jesus não é uma memória a ser estudada. Jesus é uma realidade a ser experimentada. Uma coisa não exclui a outra. Estudo e experiência. Leitura e vitalidade. Pesquisa e oração. Mas eu reconheço, eu não apenas busco estudar Jesus. Eu ainda sou daqueles que acorda de manhã e acredita que eu estou falando com Jesus. E sentindo saudade do que eu não vivi no passado e uma certa saudade do que viveremos no futuro. Mistério e saudade. E caminhando para o final, o Gibran me deu até as 4 da tarde. Mas eu queria acabar, Gibran, desculpa te decepcionar, no máximo até 11h50. Foi o que eu coloquei no meu coração. Senti um leve desespero de vocês. Eu também ficaria bem desesperado. É porque falar num lugar que eu me sinto seguro é tão bom. Né, Salinha? Nem sempre é assim. Que a gente fala em lugares que a gente se sente seguro. Mistério e saudade. Estão me acompanhando? Tem como dar um sim um pouquinho mais pentecostal? A igreja tá. A igreja tá. Não, não, não. Não vem com essa, não vão me convencer. Esta igreja está atravessada excessivamente pelo protestantismo histórico. Mesmo problema da minha comunidade de fé. Eu, hein? Cadê a liberdade afrocentrada, indígena, decolonial? Não exagerem. Ai, ai. Mistério, saudade. E agora, testemunho. Se Deus veio a nós por meio de Jesus, essa é a gargalhada de Deus para essa comunidade. Se essa comunidade caminha numa saudade desse Cristo, numa presença não vista, mas percebida e sentida, qual é o sinal disso para o mundo? Qual é a materialidade disso para o mundo? João, capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus diz: nisso todos vão conhecer que vocês são os meus discípulos. Se vocês, olha o que vai aparecer novamente, amarem uns aos outros. De novo, o amor. João 13 é, para mim, um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Jesus faz a seguinte análise de conjuntura, Gibran. Esse termo é bom, análise de conjuntura. A conclusão foi: ferrou. Vou morrer. É sério. Pega João capítulo 13. Em vários momentos, você vai ver assim, Jesus dizendo: não é chegada a minha hora. Com uma certeza, uma convicção, e ele escapava, ia para um lugar, ia para outro. Foi muito ameaçado, perseguido, hostilizado, mas em vários momentos, especialmente no Evangelho de João, tem uma convicção: não é a minha hora. Não é a minha hora. Eu vou em frente. João 13 não. João 13 é como se Jesus dissesse: deu ruim. A multidão se afastou, o movimento enfraqueceu, as ameaças aumentaram, os líderes religiosos chegaram mais perto, as tropas romanas estão se aproximando. A análise de conjuntura foi: acho que perdemos. Um certo sentimento quase essa linha de impotência. Você pega o início de João 13,
sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Agora mudou. Tentei, sonhei, teve um momento de festa, fui aclamado pela multidão em Jerusalém. Teve em alguns momentos que Jesus postava e viralizava os vídeos dele assim, uau! Agora Jesus postava, Frei, ninguém compartilhava, 3 ou 4 curtiam. Em baixa popularidade, mais frágil, enfraquecido. E atenção que eu vou dizer. Jesus já conhecia a cruz antes de ir para ela. Nazareno, do povo colonizado, eu me dou o direito de perguntar quantos amigos já foram para lá. E a saudade de João Batista, o primo dele, decapitado. Não tem glória nenhuma aqui. Não tem grandeza nenhuma aqui. Tem medo. Tem tristeza. E atenção que eu vou dizer, diante da amplificação do terror, Jesus radicalizou no amor. Sabe o que está escrito no início de João capítulo 13, quando aparece em Jesus a consciência da proximidade do seu fim? E tendo amado os seus, amou, conhecem? Até o fim. A resposta de Jesus ao terror romano é a radicalização de uma forma alternativa de viver. Ele colocou a mesa, mais uma vez partilhou o pão, quebrou toda e qualquer hierarquia, ajoelhando-se para lavar os pés dos seus discípulos e provavelmente as tropas romanas aqui, olha. Um traindo, outro abandonando, as tropas romanas se aproximando, o cheiro da cruz se aproximando e Jesus amando, amando e amando. Ô, glória! E talvez, olhando para os seus discípulos e discípulas, amigos e amigas, eles passaram anos juntos. Eu estou há 2 dias em BH e vou voltar cheio de memórias bonitas, gargalhadas gostosas, sambas quase tão bons como os do Rio de Janeiro. 2 dias de convivência com o Gibrana que eu vou sentir saudade desse rapaz? Imagina 3 anos. Caminhando junto, comendo junto, celebrando junto. Quantas memórias! É que a gente romantiza muito o texto. Tem dor ali. Eles não estão perdendo um salvador, eles estão perdendo um amigo. Maria não está perdendo o filho de Deus, está perdendo o seu filho que ela viu crescer. E Jesus olha para eles, e a minha leitura é: tenho pouco tempo com vocês. Então, de tudo que eu ensinei, guardem o seguinte, sabe, tenho pouco tempo, vai terminar a aula, então olha, o que vai cair na prova é isso aqui. Novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem as pessoas, mas não de forma genérica, sentimental, simplória, romântica, tem parâmetro, tem ética. Amem as pessoas como eu amei vocês. É nisso, viu? Não é pela orientação sexual, não é pelo gênero, não é pela conta bancária, não é essa formatação comportamental. Jesus já tinha alertado, vocês não deixam passar o mosquito, mas engolem o camelo. Vocês se especializam numa moral desimportante e fracassam naquilo que é essencial. Eu acho que Jesus anteviu o problema, sabe? Estou começando a achar que o que eu preguei vai virar império, vai virar Estado, vai virar poder, riqueza, luxo, glória, fuzil, escravização, colonização, exclusão, hierarquia. Não, não é isso. Por favor, o nosso testemunho é a radicalidade deste amor que doa, que entrega, que sacrifica, que perdoa, que chora, que estende a mão, que partilha. Não é na cavalaria romana, não é no tapete vermelho, não é na coroa do imperador. Aonde está a honra
dos orgulhosos. A sabedoria mora com gente humilde. Evangelho tem a ver com quilombo. Evangelho tem a ver com esquinas, encruzilhadas, com gente simples, com subversão de hierarquia. O Evangelho não deveria provocar culpa ou medo, mas um amor que constrange, converte, arrebata, atrai, enamora, namora, encanta, se entrega. Não somos chamados a tirar a vida, mas somos chamados a dar a vida. Não somos chamados a julgar, somos chamados a perdoar. Não somos chamados a oprimir, somos chamados a construir a liberdade. É esse amor materializado no Cristo. E esse é o testemunho que devemos, com as nossas fraquezas e contradições, entregar à sociedade. Mistério, saudade. E o que temos a apresentar? Qual é o sinal, o transbordamento, o efeito dessa espiritualidade em nós? Um amor que se espalha pelas praças, ruas, esquinas da cidade que vivemos. É isso que temos a fazer. Eu termino com o último elemento. Agora vemos em parte, mas o que o apóstolo Paulo fala? Um dia veremos face a face. Eu preciso terminar com a palavra da minha vida. O Evangelho não abre mão da esperança. E com isso eu não estou falando de um otimismo tóxico, certo? Vai dar certo, já deu certo. Você é mais do que vencedor. Sorria. Eu, sinceramente, Gibran, acho a Bíblia realista e esperançosa. Colocar nesses termos. Ela não nos esconde. Vai ver lá homens e mulheres de Deus. Perseguição, privação. Vê Jesus, terminou com medalha de cidadão romano do ano? Não. Moção de louvor do Sinédrio. Temos aqui hoje Jesus de Nazaré, parabéns. Vamos condecorá-lo. Não. Cruz. A maior parte do seu profetas e profetisas. Exílio. A Bíblia não nos escondeu a dureza do mundo. Mas a Bíblia, ao mesmo tempo, ou a tradição bíblica, ou a espiritualidade bíblica, ou a vitalidade bíblica, para além do texto, ok? Se não nos escondeu a dureza da vida, as injustiças do mundo, portanto, tem uma realidade escancarada diante dos nossos olhos, ao mesmo tempo, a Bíblia se recusa à ausência da esperança. O final do Evangelho não é a cruz. O final do Evangelho é a ressurreição. Amém. É muito lindo o apóstolo Paulo dizendo: agora eu vejo em parte, mas um dia, eu verei como sou visto, conhecerei como sou conhecido. Há um apontamento insistente, uma profecia, que um dia, não me pergunte como nem quando, acho perda de tempo, mas eu vou caminhando, Gibran, numa certa expectativa ardente, misteriosa, lá dentro do meu coraçãozinho, mas eu vou caminhando crendo que o destino último da aventura humana na Terra não está na Casa Branca, não está nos escritórios internacionais, não está nas mansões de Manhattan. O destino último, definitivo
da aventura humana na Terra. Há de ser a celebração eterna dos oprimidos e oprimidas da história. Amém. É muito estranho, mas é quase arrogante. O que eu estou dizendo como quase arrogante é uma brincadeira com as palavras. É como se eu quisesse dizer: beleza, vocês têm um poder enorme hoje. Com uma caneta vocês fazem um tarifaço aqui que gera desemprego lá. Com uma outra caneta você joga uma bomba aqui que mata a gente lá. Com outra caneta você joga uma bomba que quase elimina um povo lá em Gaza. E com uma outra caneta vocês começam a tirar terras dos povos indígenas. E com uma outra caneta vocês começam a tirar riquezas dos povos africanos. Ah. A quase arrogância está no seguinte: não é a tinta da caneta dos poderosos que tem o texto final sobre a história da humanidade. O sangue do crucificado, o sangue de Marielle, o sangue de Laudemir, o sangue dos Guajajaras, dos Chacriabás, o sangue das pessoas em situação de rua, o sangue de Dandara, o sangue de Zumbi, o sangue de Freitito. Essa é a tinta que tem poder e que guarda o futuro da humanidade nas mãos. Amém. É como se nós quiséssemos dizer para os poderosos: agora dá para dizer. Nesse contexto dá para dizer: nós somos mais do que vencedores. E só que essa esperança não pode ser, eu termino com isso. Vocês me aguentam mais 2 minutos? Essa esperança não pode ser apenas um sentimento. Eu convido, conclamo e convoco. Essa esperança é um chamado à ação, ao testemunho. As várias lutas aqui representadas. Como diz Paulo Freire nessa linha, não é esperança derivada do verbo esperar, é esperança derivada do verbo esperançar, que é fazer a esperança acontecer. E quando tudo parecer absurdo, e quando tudo parecer difícil, improvável, e quando você concluir o óbvio, que eles têm muito mais poder do que nós, eu te convido a, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, nós somos militantes de causas invencíveis, pelas quais não vale tirar a vida, entende? Senão seria fanatismo. Nós somos militantes de causas invencíveis, pelas quais vale dar e doar a vida. O nosso projeto não é expansionista, imperialista. O nosso projeto não é para fazer o oprimido tornar-se opressor. O nosso projeto é para eliminar toda e qualquer forma de opressão. A gente não quer o poder para nós. A gente quer o poder compartilhado. Eu não quero que o Estado brasileiro seja cristão e que o Brasil seja evangélico. Eu quero que esse país seja uma terra de justiça e liberdade, porque é assim que Cristo vai ser glorificado. Amém. E vale dizer, humildemente, não existe perseguição religiosa a pastores no Brasil. Tem gente se dizendo perseguida. Não. É inclusive errado.
num país que os terreiros são invadidos, um pastor vir a público dizer que é perseguido. Se está sendo investigado, não é por pregar o evangelho, é por atacar a democracia brasileira. Amém. Mas a esperança que brota, pessoal, não é um sentimento que a gente guarda e contempla. É uma ação que a gente concretiza nos movimentos, nas rodas, nas lutas. Ah, mas é tão difícil, é absurdo, a conjuntura é complexa. Beleza. Caminha como quem vai em direção à ressurreição. Não desista. Chore, sofra, se abata, mas vai reconstruindo a esperança nas rodas da comunhão. Mistério, saudade, testemunho e esperança. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E qual é o maior destes? Sabe também por quê? Hoje precisamos de fé, certo? Eu preciso de muita fé para seguir em frente. Deus está aqui, tem alguém vendo? Não. Então é fé. Já aconteceu tudo pelo qual esperamos ardentemente? Não. Então é preciso esperança. Mas com o que eu quero terminar, e isso que eu aposto com vocês, um dia, não me pergunte como, nem quando, mas é para lá que nós estamos rumando. Um dia. Quando esse jogo virar, quando o sertão virar mar, o mar virar sertão. Um dia, quando a gente vê do jeito que é visto, conhecer do jeito que é conhecido, quando o tal mistério se revelar de fato e de vez, com as suas cores múltiplas, de uma grandeza indescritível que nunca caberia na nossa religião, deve ter atabaque, batuque, pandeiro, crucifixo, colar, ebó, línguas, linguagens, tanta gente diferente, rostos, etnias, cores, cheiros. Ah, eu não consigo dizer, eu sei que um dia vai rolar. E quando acontecer, e a caneta do opressor cair, para o sangue dos oprimidos construir essa realidade última e definitiva, não haverá mais necessidade de fé. Não haverá mais necessidade de esperança. Toda lágrima será enxugada e teremos uma eternidade para brindar e brincar de amor. De amor. Então, se eu fosse resumir toda a minha mensagem, vá para cima. Só quero saber do que pode dar certo. Não temos tempo a perder. Eu sei do conservadorismo evangélico nesta cidade. As notícias chegam. Sem armas, sem vingança, sem ódio, sem ressentimento e sem projeto de poder e sem vontade de ocupar o lugar deles. Vão para cima. Façam, em nome de Jesus, milagres de resistência na cidade de Belo Horizonte. Não desistem. Dobrem a aposta. Deem testemunho. Lembrem-se, não é de quem quer ocupar o lugar deles. É de quem quer fazer a mesma decisão de Jesus. E o terror se aproximou e a gente radicalizou na opção de vida, de amar e amar até o fim. E acreditem, no final, a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.